Bom, em que momento, quando você, Camila, percebeu o seu chamado pastoral? Camila, quando que o Walter percebeu esse chamado pastoral? A partir de que momento da vida isso aconteceu? Eu primeiro? Camila A e Camila B. Camila A e Camila B, tá vendo? Ai, gente. Uai, quando eu percebi... Uai, né? Bem mineira. Uai. Na verdade, como a gente ministra sempre aqui, o chamado ele tem a ver com necessidade. É claro que a nossa vida ela é muito carregada do ministério, né? Carregada da vocação e tudo mais. Meus pais, meus avós e sempre estiveram na frente disso tudo. Mas eu não aceitei, eu não fui vocacionada por eles, né? Eu acredito que o chamado ele é algo do Senhor em primeira mão. Então eu acredito que quando a gente vem já trabalhando dentro disso e a gente vê uma necessidade, como foi falado ontem, né? A gente se posiciona e espera realmente que dentro da necessidade você atenda, aí sim você entende que você disse sim ao chamado. Então tem a ver com a necessidade também. Acredito que seja isso. Uau. Camila? Bom dia, né, a todos. Essa questão que a Camila falou realmente tem a ver com a necessidade, né? O meu esposo, ele entrou no pastorado quando nós estávamos namorando ainda, né? De acordo com a necessidade, porém, ele já acompanhava o seu pastor principal. Então, é muito importante que nós tenhamos esse mentoreio inicial. Antes dele poder, né, estar ali inserido na igreja, ele já estava ali fazendo algumas coisas, já tinha essa rotina, né, de ministrar e de cuidar de pessoas. E aí, quando houve a necessidade, né, ele foi ali colocado para estar ajudando. E depois que ele foi verdadeiramente nomeado como pastor, então ele já estava atuando naquilo, né, antes mesmo de ser nomeado. Então, assim, a vocação, ela não tem a ver de fato com o nome, mas com aquilo que você carrega dentro de você, né? A vocação pastoral, principalmente, ela é uma coisa que o próprio Espírito de Deus coloca em nós, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido que ele entrou. Bom dia a todos que estão aí pelo YouTube, também pelo Facebook. Bom dia, Camila, bom dia, Lincoln. Duas Camilas. Eu estou me sentindo aqui até, de certa forma, constrangido diante de duas jovens pastoras e um jovem pastor também que está do lado aqui. E só eu mais velhinho, né? Mais de idade. Mas é um prazer estar participando com vocês nesse momento. Bem, se eu me recordo da pergunta, o que a Camila falou é algo muito importante, né? O meu chamado pastoral foi ainda bem jovem, né? E evidente, quando foi que eu senti? Eu senti quando eu tinha mais ou menos 15 para 16 anos, e eu já ajudava, eu sentia prazer em fazer as coisas de Deus na igreja, as coisas que um pastor fazia. Ou seja, tudo na igreja me chamava atenção, mas me chamava mais atenção ainda aquilo que o pastor fazia, né? Então eu queria estar sempre junto com o pastor, e automaticamente eu fui me envolvendo, e aí foi quando surgiu o chamado pastoral, que eu senti, né, que eu tinha um chamado dentro do meu coração. Muito legal. Na verdade, essa percepção, ela é duas características: a necessidade e, ao mesmo tempo, o interesse, né? O interesse em querer servir e a necessidade, certo, desse ser Deus. Com qual idade começou o ministério pastoral de vocês? Bom, o meu, oficialmente aos 24 anos. Eu já estou com 29, faço 30 em julho. Então, 24 anos até os 30, com 24 começou. Mila? O meu... Há 3 meses atrás, oficialmente. Uau! Há 3 meses atrás, né? Eu já servia na minha igreja, não como pastora, mas fazendo outras coisas, outras demandas que o pastor faz, né? Que é cuidar de pessoas e tudo mais. Mas intensamente, agora ajudando meu esposo, então eu tenho 3 meses, né? Nossa. Pastor?
Bem, que legal, né? A pergunta é muito pertinente, né? É uma pergunta interessante. Até porque existe hoje, na minha visão pastoral, né, aquilo que a gente chama de preconceito em relação ao pastor quando ele começa muito cedo, muito jovem, né? Então, algumas pessoas começam a olhar meio que assim, será que vai dar? Será que vai funcionar? É muito novinho, é muito novinha e tal. Então, eu comecei o meu pastorado oficialmente com 22 anos de idade. Eu tinha 22 anos de idade, já recém-casado, né? Apesar do que antes eu já exercia o vice-pastorado. Eu já fazia as coisas que um pastor fazia. Eu já ajudava a administrar a igreja, eu já ajudava a visitar os membros, a orar e a fazer inclusive cerimônia. Aliás, a minha primeira cerimônia, triste, mas é uma realidade, minha primeira cerimônia fúnebre, eu tinha 17 anos de idade, já como vice-pastor, né? Então eu comecei bem cedinho, e não estou com vontade de aposentar ainda não. O ministério pastoral, ele tem momentos bons e tem também seus momentos difíceis, né? Qual foi até o momento, o melhor momento e o pior momento do ministério pastoral? O melhor momento e o pior momento? Vou começar pelo pior, né? Na verdade, assim, não existe o pior momento, existem os momentos de crise, né? Que às vezes a gente tem que atravessar para amadurecer. Eu acredito que se você não passa por momentos de crise, você nunca cresce. Você nunca amadurece. A crise, ela é necessária para que a gente consiga ser forjado e aguentar depois se tiver algum baque mais forte futuramente. Então, assim, para mim foi ter mudado da minha cidade. Eu acredito que foi o pior momento. Foi ter saído, como diz, da minha terra, da minha parentela, para o lugar onde o Senhor já tinha mostrado. Então, assim, não só para mim, tanto para mim quanto meu esposo, que é pastor, junto comigo. Para nós, acho que foi um desafio maior. Foi ter saído de uma igreja estruturada, né, com pessoas que a gente já estava ali há 15 anos, né, alguns nos assistindo aqui, 15 anos praticamente convivendo, tocando junto, ministrando junto, aí de repente o Senhor fala assim, olha, agora já chega, vamos ajudar outras pessoas. E o melhor momento, eu acredito que o melhor momento é quando você vê realmente as pessoas sendo tocadas e ministradas pelo Espírito Santo através da sua vida. Quando você vê que existe um resultado de quando você se posiciona. Gente, dá resultado, só que a gente quer as coisas para amanhã. E as coisas de Deus não funcionam dessa forma. Você tem que ter tempo, né? Tem que dar tempo ao tempo. Então, quando você vê as pessoas chorando na presença do Senhor, as pessoas buscando o batismo com o Espírito Santo, as pessoas que, por exemplo, não tinha esperança e agora tem esperança porque você trouxe uma boa nova para ela. Isso para nós é o ápice, é o melhor momento do ministério, eu acredito. Bom, para mim, vamos começar pelo pior, né? A questão das mudanças, né? A adaptação. Eu sempre fui membro de uma mesma igreja a minha vida toda, né? Até eu me casar. E hoje a gente mora em um outro lugar, né? Então eu tenho que me adaptar com o ambiente, o local. E também com o convívio de uma igreja diferente. Então, para mim, a minha maior dificuldade no início, né? Eu ainda estou muito no início, mas do início, foi a adaptação do convívio da igreja, sabe? Porque era diferente para mim e tal. E eu não tinha vínculos ainda de amizade, então estava tudo muito no início, né? E como a Camila falou, a gente quer, às vezes, acelerar, né? Já quer chegar, já ter todo aquele envolvimento, mas tudo é um processo, devagar, né? Então, a minha maior dificuldade foi a adaptação com o novo contexto de vida, né? Por mais que eu trabalhasse na igreja também, a demanda do pastor, ela tem muitas coisas, demanda muitas coisas, né? Então, você tem que se adaptar com essa rotina na nossa vida, né? E o melhor é quando você vê alguma coisa que você ensinou ou que você está ali com aquelas pessoas e elas começam a florescer. Você começa a ver que elas estão assim, como eu posso expressar? Elas estão assim mais avivadas, mais animadas. Então você vê que todo o seu esforço ou a sua dedicação, por mais pequeno que possa ser, porque quem faz é o próprio Espírito de Deus, né, na nossa vida,
você vê assim florescer, sabe? Você vê eu hoje na igreja eu cuido das crianças, né? E para mim ver elas se desenvolverem na palavra, sabe? Ter esse amor pela palavra e desenvolver assim nos cultos, para mim é a maior alegria para mim, né? Então você vê que a palavra de Deus está sendo semeada e ela está florescendo, né? Isso é em todo o ambiente da igreja. Então a maior alegria de qualquer pastor, como a Camila falou, é ver a igreja florescer no espírito, florescer em trabalho, em serviço, né? Isso nos traz muita alegria. Muito bem. Bom, sabe que eu nem vejo, quando se fala de pior momento, eu acredito que o momento, né, é a gente que decide, né, se ele vai ser mal ou se ele vai ser bom. É claro que na vida a gente passa por várias situações, né, eu chamo de experiências, né, e aí você pega essa experiência e você faz dela uma coisa boa ou uma coisa ruim, depende de como você encara aquela situação, independente da dificuldade, né? Então veja bem, assim, para ser bem resumido na pergunta, é interessante que o meu melhor momento foi o meu chamado, foi quando eu fui nomeado. Esse foi o melhor momento. Por quê? Porque era algo que eu já esperava, né? Era algo que eu já aspirava, esperava, respirava, né? Então eu estava aguardando por esse momento. Falei, um dia vai chegar, né? Porque o jovem, quando ele tem chamada, uma das coisas que começa a preocupar é isso. Será que eu tenho que casar? Alguns ministérios, né? Alguns ministérios até exigem isso. Isso não acontece na Igreja de Deus da Profecia, tá bom? Se você tiver chamado, né? Melhor se estiver casado, mas se não tiver, vai assim mesmo. Então, no entanto, eu me casei, né? O meu chamado, a minha primeira nomeação, foi algo que me impactou, né? Eu acho que para todos nós, para todos os pastores, a primeira nomeação, ela às vezes nos impacta, né? E então para mim isso foi a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Porque era algo que já estava dentro de mim e eu estava vendo algo concretizar. É claro que tem muitas outras coisas boas também. E a coisa que eu não vou chamar de ruim, né, de experiência ruim, foi que a mesma igreja que eu pastoreei pela primeira vez foi a igreja que quis a minha saída, né? É interessante, foi uma experiência assim diferente. Eu chamo isso de faculdade, né? Para mim foi uma faculdade, porque imagina você, um pastor novo, casado de novo, com pouca experiência, né? Aí ele é enviado para pastorear uma igreja, né? E uma igreja relativamente de status, vamos assim dizer, na época, era lá na Avenida dos Andradas, no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. Foi o meu primeiro pastorado oficial, e eu fiquei todo, né? Falei, rapaz, vou chegar e vou arrebentar, né? Como diz alguns aí, né? Não pensei, cheguei assim não. Mas não foi igual, porque com o passar do tempo, os irmãos, as pessoas que lá congregavam na época, não identificaram em mim, na minha pessoa, um pastor. Então eles não conseguiram passar esse respeito. E eles pediram no sentido literal, a minha retirada. E esse foi um momento, não vou dizer que foi um momento frustrante, mas foi um momento de reflexão para mim. Porque o mesmo pastor que me disse na época que Deus havia dito a ele, né, que eu seria o pastor daquela igreja, agora o mesmo pastor, ele vem a mim dizendo, os irmãos não querem que você fique, porque se você ficar, os irmãos vão. E isso para mim foi assim, um pouco decepcionante, mas com o meu amadurecimento, eu pude ver que na realidade isso somou, isso foi para mim uma faculdade, e hoje eu olho pelo retrovisor como um momento de bênção, é um momento onde Deus preparou para forjar, né, para trabalhar a minha vida, o meu caráter, a minha personalidade, né, e eu não me deixei abater por isso. Eu segui adiante, nos próximos chamados eu dei atenção, e por aí caminhamos até hoje, até quando o Senhor quiser e onde o Senhor quiser. A Camila falou algo interessante, Lincoln, sobre a questão do impacto da pessoa sair, né? Sair do
do meio da sua parentela, do seu habitat ali, né, do seu costume. E é uma coisa assim que eu nunca tive, não tenho e acredito que não vou ter, né? Eu nunca me frustrei com isso. E motivo aos jovens, né? Se você que tem sentido o chamado de Deus, às vezes esse é um dos obstáculos, né, que impede o jovem de sair para fazer a obra. Mas quando você entende que a obra é do Senhor e é Ele que te chamou, então não importa se é para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, para o lugar, cidade grande ou cidade pequena, você vai, né? Então eu fico feliz de obedecer ao Senhor, onde quer que Ele manda eu vou. Se Ele falar comigo, olha, sai do Brasil, vai lá para a África, estou lá. Amém. Glória a Deus. Respondendo algumas perguntas do chat que já chegou aqui, a Sulaine Santos perguntou: como lidar com problemas de ansiedade para exercer alguma função no ministério? Como lidar com a ansiedade? Nossa, que pergunta capciosa, né? Aí estão pedindo para a gente usar os microfones mais próximos da boca, né? Para o pessoal ouvir melhor. Bom, como lidar com a questão da ansiedade? Eu acredito que nós, seres humanos, a gente se prepara para tanta coisa. A gente se prepara para a faculdade, a gente se prepara para o cursinho, a gente se prepara para o trabalho, né? Sempre faz um treinamento, alguma coisa. Mas a gente não gosta de se preparar para as questões que são humanas, né? A ansiedade, ela é uma questão humana. Então, assim, a gente gosta de gerenciar tudo, inclusive a vida dos outros, né? Mas a gente não tem essa destreza quando se trata da gente. A gente, então, o que acontece? A gente não consegue se prevenir. Essa é a palavra que eu queria dizer. Então, se você não se previne, se você não se cuida, a gente teve um Zoom, né, 2 da tarde no sábado, que nós falamos de corpo, alma e espírito. Então, a ansiedade tem a ver com o excesso do futuro, é excesso de futuro. Então, a gente tem que aprender a viver o hoje. Você só tem o hoje, o amanhã a Deus pertence e o ontem é passado. O ontem não vai acontecer de novo. Então, assim, como gerenciar a ansiedade? Você precisa se cuidar e entender que lá na carta de Pedro fala, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ontem eu estava ansiosa, né, para a conferência, aí meu pai, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, realmente, a palavra ela só faz sentido quando ela é colocada em prática. E você só vai poder colocar em prática no dia a dia. Então, assim, tem questões para resolver? Tem. Então, você se antecipa. Você se prepara para receber, ou para falar com alguém, ou para fazer um aconselhamento. Se antecipa. Isso envolve oração, devoção. Isso envolve também, talvez, uma terapia com o psicólogo, porque o psicólogo ele consegue te ouvir sem te julgar, né, sem tomar partido. Então, eu acho que é você se antecipar para poder depois você conseguir resolver as questões do ministério. No caso, é muito essa questão do autocuidado. Porque, assim, principalmente a gente que vive no ministério, nós temos muitas demandas. Então, se a gente não conseguir, de certa forma, nos organizar mentalmente e emocionalmente, nós chegamos a picos elevados emocionalmente, né? Então, como a Camila falou, a gente precisa viver um dia de cada vez. E nós, como jovens, nós temos, de certa forma, essa questão de ter uma coisa mais acelerada, porque nós queremos ver resultados, nós queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, igual a Sulene estava perguntando, nós temos que aprender, de certa forma, a separar aquilo que é primordial naquele momento. Porque senão você vai começar a encher a sua mente de diversos pensamentos que não vão te resultar em nada, né? Não vão te ajudar a você prosseguir. Você vai ficar mais enfadado, né? Então, nós temos que ter essa organização de mente, né, e de emoção. Porque senão nós não vamos conseguir ministrar as pessoas. Se nós estivermos, de certa forma, superlotados. E aí nós começamos a chegar, no caso, ao extremo do nosso cansaço. Então, nós não conseguimos entregar algo de melhor às pessoas, né? E a confiança em Deus. Porque Ele tem o controle de todas as coisas. Você faz planos, com certeza, nós temos que ter isso em nossa mente. Mas aquilo que vai acontecer é somente a permissão de Deus, né? Então, nós temos que ter esse zelo com a nossa saúde pessoal, né? Porque se nós não estivermos bem, nós não vamos conseguir produzir nada, né?
E também ter confiança. A palavra do Senhor nos traz esse descanso, né? Muitas das vezes eu falo de mim mesma, a gente tem alguma ansiedade, vai para a palavra. Porque o Senhor mostra que Ele cuida, que Ele faz, que Ele tem toda a nossa vida descrita antes mesmo de nós termos nascido. Então, nós trazemos esse descanso. Às vezes nós somos uma geração que quer produzir, mas nós temos que aprender muitas das vezes a ter essa separação, o equilíbrio. Uma coisa de cada vez. Eu falo isso para mim mesmo. Uma coisa de cada vez, né? Porque nós precisamos ter essa disciplina conosco. Porque senão nós não vamos conseguir de forma nenhuma exercer o nosso chamado. Amém? O que dizer depois das mestres aqui, já ter respondido tudo, né? Acho que a ansiedade é dos grandes problemas, não só do século, mas do momento, até por causa da pandemia, né? E que dirá pastores e ministros, então, né? Devido a tanta complexidade vivida, né? Mas eu acho que foi respondido. A ansiedade, na realidade, a ausência, né? Acaba acontecendo pela ausência da confiança, né? Em Deus. E uma das coisas que nós precisamos ter em mente é que o nosso chamado, aquele que nos chamou, ele também disse que nos capacitaria, nos daria todos os recursos necessários para o desempenho, né, do nosso ministério. Porque parece-me que eu entendi que a pergunta foi dirigida assim, né? Ansiedade no ministério, né? Então, quando nós acharmos que a nossa força, que o nosso conhecimento, que a nossa intelectualidade, aquilo que nós sabemos, por muito ter estudado, ou por pouco ter estudado, ou por ter tido 30 anos de ministério, nada disso é suficiente para nos trazer êxito no nosso ministério. Então, quando a gente quer fazer com a nossa própria consciência, com a nossa própria força, então nós frustramos, não é? Nós ficamos cheios de ansiedade. Mas quando nós confiamos naquele que nos chamou, então nós tranquilizamos o nosso coração. Nosso coração está mais tranquilo, mais confiante no Senhor. E ainda que a gente pense que a coisa não vai funcionar, no final você fala, funcionou. Mas não é porque você foi legal, inteligente, é porque Deus, né, Ele agiu por você. E eu acho que a falta de confiança é um dos fatores que nós precisamos cuidar, né, que nos leva à ansiedade. É claro que há outras valas, né, vamos dizer, outras raízes, mas dentro do ministério seria isso. Tem um livro do Max Lucado que fala sobre ansiedade. E um dos grandes problemas da ansiedade, se não o maior problema, é quando esse quadro de ansiedade ele se converte no pânico. Porque quando você chega nessa questão do pânico, o pânico ele te paralisa. Você já não tem mais confiança de fazer absolutamente nada. Então você precisa observar esses primeiros sinais de ansiedade. Porque assim, expectativa em fazer algo é normal. Ter um certo receio também, porque o medo de certa forma ele te coloca num estado de atenção para você tomar alguma ação. Quando você já se vê imerso de pânico, aí é preocupante. Então assim, saúde mental é algo que nós não podemos negligenciar. Saúde mental é algo que nós precisamos tratar. É algo que nós precisamos observar, precisamos cuidar, sabe? Isso não pode, a ansiedade, ou melhor, o pânico, né, que é a ansiedade no seu estágio mais alto, não pode ser o impeditivo para você exercer o ministério pelo qual o Senhor lhe confiou. Então, assim, a gente precisa observar essas coisas e, enfim, se cuidar com relação a isso. A Michele Oliveira lançou a seguinte pergunta: como enfrentar quando as pessoas rejeitam a nossa palavra pelo fato de sermos jovens ou até mesmo duvidam do nosso chamado? Usando a palavra, né? A palavra é o seu argumento. A gente pregou aqui que Jeremias falou, mas eu sou tão jovem. O Senhor falou assim, não diga que você é jovem. E eu acredito que sempre que o Senhor, como diz, um alerta aí, né, para as pessoas que dizem que os outros são jovens demais. Toda vez que Deus, e isso não é uma palavra minha, é uma palavra de um amigo meu chamado Henrique, que também é pastor e começou a pastorear, acho que aos 21 anos, se eu não me engano.
E ele virou para mim e falou assim: toda vez que Deus quer fazer algo diferente, Ele chama alguém jovem. Todas as vezes que Deus quer mudar o quadro de uma geração, que Ele quer mudar o jeito de fazer as coisas, Ele chama alguém que é jovem. Então, assim, não desespera por alguém dizer que você é jovem demais, e em relação à pessoa rejeitar a palavra não é sua. A palavra é do Senhor. Então, se ele está rejeitando a palavra, ele está rejeitando o próprio Deus. Porque se você está pregando a palavra, e você tem consciência que Deus está falando dentro daquela palavra, que de fato está, porque é a palavra de Deus, então a pessoa está rejeitando o próprio Deus. Aí não tem a ver com você, tem a ver com ela e o Senhor. Acredito que seja assim. Camila? No caso, ela estava falando aqui, eu acredito que também venha muito com o nosso exemplo. Eu falo baixo, né? Tem a ver muito com o nosso exemplo, da nossa conduta. Por mais que alguém possa falar que você é jovem demais ou que você não é adequado, mas a sua permanência, né, em Cristo e naquilo que Ele te chamou vai trazer um reflexo. Então a pessoa fala: opa, não, realmente, essa pessoa tem algo diferente, né? Então nós temos que ter muito essa sensibilidade. Então, como a Camila falou, a pessoa não está rejeitando você de fato, mas a palavra do Senhor. E você lidar com isso, falando: nossa, a pessoa está me rejeitando? Não, sabe? E você persistir, não deixar que essas circunstâncias te paralisem, falar: então não vou fazer porque eu sou jovem demais. Não, continue e persevere, porque nós vemos na palavra de Deus, né, quando Paulo fala para Timóteo: olha, ninguém despreze a sua mocidade. Então nós vemos diversas vezes, né, Deus usando pessoas jovens na obra, Josué e tantos mais, né, que nós ficamos aqui, vai levar muito tempo. Então, o Senhor, Ele nos respalda. Muitas das vezes alguém não vai conseguir te observar e ver aquilo, mas no tempo determinado, Deus irá te colocar, entendeu? Então, nós precisamos ter paciência e persistência, porque não é todo mundo que vai, de certa forma, já abraçar, como o nosso bispo falou, quando ele entrou no pastorado, ele era muito jovem, né? E de certa forma as pessoas criam uma certa desconfiança, falam: não, mas esse menino oh Jesus, esse menino é tão novo demais. Mas o Espírito Santo que estava ali nele não desvirtuou pela idade dele, porque o Espírito que atua nele estava ali. Então o Espírito Santo não vê a nossa idade, ele vê o nosso coração, sabe? Ele vê a nossa integridade. Então, que você possa permanecer com esse desejo. Por mais que as pessoas às vezes não acreditem, você persista, porque no momento certo, o próprio Deus vai te estabelecer. Você não pode esmorecer, porque a sua conduta tem que permanecer naquilo que Deus está falando, até que as pessoas vejam algo diferente, né? O Espírito do Senhor fluir de dentro de você. Amém? Bispo? Bom, meu comentário vai ser, dando aqui um testemunho rapidinho, de um jovem que recentemente, faz alguns dias, eu encontrei com ele. Muito jovem. Ele não é da Igreja de Deus da Profecia. Ele pertence a um outro grande ministério aqui em Belo Horizonte. Muito jovem, casadinho de novo, está ansioso para pastorear. E ele falou: pastor, eu fiquei muito triste essa semana. Eu falei: o que passou? E ele veio dar manutenção dos computadores aqui do escritório. Eu falei: o que aconteceu? E ele falou: não, porque alguém chegou perto de mim e disse assim: eu não reconheço a sua autoridade. É claro que nós estamos falando de autoridade da palavra, né? Enfim. E eu disse para ele: bem, vamos lá. Não fique triste, não fique triste. Deixa eu te fazer aqui uma comparação. Se você for ali na praça comigo, nós vamos encontrar ali um veículo, né? um posto de guarda, um posto de polícia, né? E o policial que está lá, suponhamos que ele seja bem novinho, né? Suponhamos que ele tenha 19 anos de idade, bem novinho, e ele pare o meu carro e fale: seu documento, por favor, sua identidade, documento do veículo. Eu olho para ele e digo assim: você é novinho, né? Eu não reconheço sua autoridade, não. E talvez ele olhe para mim e diz: beleza, mas continue fazendo o que eu estou lhe mandando. Ou seja, ele vai dar pouca ideia para aquilo que eu penso e vai fazer aquilo que ele precisa fazer, porque
O policial, ele é um agente da lei para o mantenimento da ordem, não é assim? Então, ilustrando dessa maneira, eu disse, bom, quando Deus te chama e quando Deus te reveste de autoridade, independente da idade que você tenha, você está revestido com ela. Então, a palavra que você prega não são as suas ideias, porque ideias nós podemos debater, Agora, a palavra de Deus, ela não pode ser rejeitada quando nós pregamos, porque, na realidade, assim como o policial é um agente da lei para a ordem, então ele está ali para cumprir o papel dele. Nós somos agentes de Deus para anunciar a palavra, e ela não pode ser rejeitada. E como disse bem a pastora Camila, quem rejeita a palavra de Deus está rejeitando a Deus. Quem rejeita ou guarda lá está rejeitando o Estado, e aí ele vai arrumar um problemão para ele, Então veja assim, a palavra é do Senhor, nós não temos que ter medo, nós não temos que estar inseguros. Quando formos colocar nossa ideia, ok, ela é discutível, Podemos discutir o assunto, podemos dialogar. Quando nós vamos pregar a palavra do Senhor genuinamente, aí não, aí é a palavra do Senhor e nós temos que dar glórias a Deus misturado com aleluia e seguir adiante. Bom, seja um exemplo e saiba manejar a palavra do Senhor. E a gente volta no texto de Timóteo de ontem, Timóteo era jovem, exercendo seu primeiro ministério pastoral num lugar totalmente conturbado. Timóteo detinha autoridade, Não despreze o dom que há em ti, que foi dado profecia, imposição de mão dos presbíteros. E Timóteo seguiu na igreja de Éfeso. Então, assim, nós precisamos ser exemplo de uma vida piedosa, exemplo em amor, no trato, aquelas coisas que nós comentamos ontem, e ter um contato diário com a palavra de Deus, porque já não é mais suas ações, é o Espírito Santo por intermédio de você. Então, quando você começa a viver isso, automaticamente as pessoas vão reconhecer isso em você. E aí as pessoas já não vão mais te desprezar pelo simples fato de você ser jovem. Porque eu acho que essa questão é até normal, não apenas em termos de igreja, mas em qualquer, por exemplo, grande corporação, grande empresa, quando alguém muito jovem ascende a um posto de uma alta liderança, as pessoas às vezes têm esse receio. Nossa, mas quem que é essa pessoa? Mas tão jovem, mal saiu da fralda ainda. Então, esse tipo de visão, ela é normal, não apenas no ambiente de igreja, mas de um modo geral. Então nós precisamos perceber isso. Quando somos um exemplo e quando nós sabemos manejar a palavra de Deus, o Senhor vai fazendo as coisas, o Senhor vai, organizar. As pessoas vão reconhecer isso em você, entendeu? O Lucas até fez uma pergunta praticamente igual, Como é enfrentar a rejeição de alguns pelo fato de ser um pastor jovem? Muitos acham que não tem experiência. É exatamente isso que a gente acabou de falar aqui. O que o pastorado representa na vida de vocês? Eu acho que representa legado, Representa legado e representa também propósito. A gente aprende. A verdade é que o secularismo ele traz para a gente uma carga muito pesada, de que você precisa crescer rápido, estudar rápido, se formar rápido e ganhar dinheiro muito rápido, E isso, ok, a pessoa que realmente entende que o chamado dela é ganhar dinheiro, mas não entende que o chamado dela é ganhar dinheiro para abençoar outras pessoas, aí nós temos um problema de avareza, E na avareza o Senhor, ele não é honrado, Ele não é honrado na avareza. Então, a gente entende o seguinte, que essa secularização tem nos tirado, do nosso propósito, tem nos tirado da nossa direção. Só um minuto. Repete a pergunta, para eu concluir meu raciocínio. Vamos lá. O que o pastorado representa para você? Ok. Então, além de representar o legado, representa propósito. Porque uma vida sem propósito não faz sentido, ainda que você seja rico, milionário, tenha vários carros, várias casas. Se a sua vida não tiver propósito em Cristo, de nada adiantou. Eu acredito que tem a ver com isso. Para mim, o pastorado hoje ele representa muito o amor, E nesse processo, a nossa dedicação, ela tem muito a ver com o nosso amor à obra do Senhor, amor às pessoas, Você
não consegue exercer qualquer tipo de ministério, qualquer tipo de vocação sem o amor, né? Porque o amor a Cristo em primeiro lugar e às pessoas te faz permanecer neste lugar. Porque, como a Camila falou, nós temos muitas adversidades numa vida ministerial, né? Então, o amor, né? Eu sempre falo muito isso, que Deus precisa gerar em nós esse amor, né, para cuidar das pessoas. Então, para mim, o pastorado significa amor, né, e serviço, servir, sabe? Você sempre está disposto a servir, não pensar em si mesmo, mas no outro, sabe? Então, para mim, representa isso, essa dedicação em amor, amor contínuo, né? Nós tivemos aquelas aulas com o pastor Elias, e ele falava que muitas das vezes você pode ter um membro que ele é um pouco assim mais difícil e tal, só que quando você tem amor, você está ali, você está constante com aquela pessoa, você está diariamente insistindo, né? Então, para mim, o pastorado ele tem a ver com o amor, né? De você insistir. Assim como Cristo insiste em nós, né? Nós também precisamos ter essa dedicação em amor às pessoas. O que dizer, né? Bom, pastorado representa para mim, né? Eu acho que para muitas pessoas, como nós já ouvimos, cuidado, né? Para isso que nós fomos chamados, para cuidar, o amor, né? O pastorado requer uma consciência daqueles que são chamados, que ele foi chamado para cuidar, né? O pastorado está profundamente, diretamente relacionado com gente, com pessoas. Não está relacionado com prédio, não está relacionado, sabe, com status, com templo, nada disso. O pastorado está relacionado com gente. O Senhor chamou para nós cuidarmos de gente. Então, isso representa cuidado. E é por isso que eu digo, um pastor não se mede, né? Não se mede a sua altura, vamos assim, se é que se pode dizer assim, pelo tamanho da igreja que ele pastoreia, até porque eu penso que quanto maior a igreja, mais complicado é para o pastor. Então, às vezes, a gente fala, olha, o pastor ali, o pastor é um pastor de nome, porque ele pastoreia uma igreja com 500 membros, com 600 membros. Bem, ótimo, ele é o responsável por uma igreja, por 500 membros, mas a minha pergunta é, será se ele realmente tem como ter cuidado, relacionar com essas pessoas, enfim. E eu não estou dizendo com isso que é errado ter uma igreja de 500, de 1000 membros, né? Porque pastor gera pastores. Mas, em uma palavra bem resumida, pastorado é cuidado, pastorado é relacionamento com gente, independente de onde esteja, né, de que cidade, de que templo, se você tem um templo melhor, se tem um templo pior, ou se nem tem templo, se está debaixo de um pé de manga, né, ou de abacate ali reunindo pessoas, né, esse amor e esse cuidado é o que mais representa para mim no pastorado, cuidado. Uma curiosidade, qual o maior desafio e qual o maior aprendizado que o ministério pastoral proporcionou para vocês até hoje? O maior desafio e o maior aprendizado? O maior desafio lidar com as questões pessoais do outro, né? Porque o pastor também tem isso, você lidar com as questões pessoais do outro, não é só a burocracia da igreja, né? Relatórios, essas coisas mais. Você lidar com o pessoal do outro, você lidar com as dores do outro, né? Então, para mim, isso é um desafio muito grande, porque você nunca sabe o que o outro está pensando. Então, você tem que fazer ali, você tem que pedir o Espírito Santo para te dar discernimento, né? Daquele momento. Maior desafio Isso. Maior desafio e o maior aprendizado. Maior aprendizado? Nossa, a questão é que tudo é aprendizado, né? Principalmente quando a gente é chamado de forma recente, né, Camila? Tudo é um aprendizado. Você aprende a batizar pessoas, você aprende a fazer a membresia de pessoas. Então, tudo é um aprendizado. Principalmente quando se trata da gente. O maior aprendizado é quando você vê as ações do outro e você precisa gerenciar suas emoções diante daquilo que o outro faz. Eu só consigo gerenciar o que eu faço. Eu não consigo gerenciar o que o outro faz. Então, através do que o outro me emite,
o que eu vou fazer com isso? Qual decisão que eu vou tomar de acordo com o que o outro me arremeteu? Então eu acredito que seja dessa forma. Bom, para mim, essa questão da diversidade de personalidade, de pessoas que a gente tem que trabalhar, né? Então, às vezes tem uma pessoa que ela é mais enérgica, então você tem uma forma de trabalhar com ela. Aí tem uma pessoa que ela é mais tranquila, então você não pode ser tão incisivo, você tem que estar ali do lado, né? Então, muitas das vezes você tem que lidar consigo mesmo para que você consiga estar no mesmo nível de acompanhamento. Às vezes a pessoa está bem no início, e aí a gente pensa, não, mas já tinha que estar, né, anos-luz, não. Então, o nosso chamado é cuidar de pessoas, né? Então, para mim, né, vou dizer sobre mim, essa demanda de diversas formas. Então, você tem que agir com um de uma forma, com o outro de outra, e assim sucessivamente, né? Para mim, você trabalhar consigo mesmo para que você gerencie isso, para que você consiga atender todos eles, né? Porque o mais importante é você ensinar, instruir e cuidar dessas pessoas, né? Então, para mim, minha dificuldade é essa. Então, aprendizagem, eu acho que todo dia, né, Camila? Todo dia a gente tem uma aprendizagem, assim, né? Então, uma das coisas que eu vejo, às vezes você acha que você vai ensinar algo, né, na sua inocência, e você aprende muito mais do que você ensina. Isso, para mim, é o que eu tenho aprendido com o ministério, né? Às vezes você acha que você vai ensinar algo e quando você está ali num aconselhamento, num diálogo, você consegue muito mais aprender, assim, que você fala, nossa, né? Então você é ministrado. Então, nesse mesmo processo que você está ali ajudando pessoas, você aprende assim infinitamente mais, né? Então é uma troca que a gente tem. Bispo? Muito bem, gente. O fato da gente ser cavalheiro é complicado, porque você sendo o último, né? Você tem que criar algo novo, né? Mas é isso. Bom, o desafio é que quando eu aprendi que um pastor ele não deve estar estatizado. O pastor ele deve estar sempre buscando informação, porque nós estamos ministrando em um mundo mutante, né? Então, quando eu descobri isso, para mim foi um maior desafio. O pastor não pode, os pastores não devem, né, achar que o mundo dele é aquele mundinho ali, porque o mundo corre, né, as coisas vão acontecendo. Então, o desafio para mim é que nós devemos estar muito bem informados, em busca de conhecimento, em busca de informação, em busca de preparo, né? Esse é o maior desafio. E nós precisamos fazer cumprir a palavra de Deus lá de Jeremias capítulo 3, versículo 15, né? E vos darei pastores segundo o vosso coração, que pastorei com ciência, né? E com conhecimento. Então, se a gente não quebrar esse desafio, não ir adiante, então nós vamos envergonhar a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos ensina que os pastores precisam atualizar. E qual que foi a última? Maior desafio, maior aprendizado. E o maior aprendizado é que quando a gente começa a buscar, quando a gente quebra esse desafio e quando a gente começa a buscar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação, a gente descobre a cada dia que a gente sabe tão pouco. Dentro dos estudos, né, que a gente faz, dentro das experiências, do aconselhamento, você fala, poxa, eu pensei que eu já tinha visto de tudo e na realidade cada dia eu aprendo uma coisa nova. Então esse é o maior aprendizado, é que quanto mais eu busco, mais eu necessito buscar. Aproveitando da sua experiência, que conselho o senhor daria para quem está começando o ministério pastoral agora e para quem já sente esse chamado no coração? Bem, é claro que obrigado, Lincoln. É claro que existem vários conselhos, mas vou dar um conselho só. Dependência total, dependência absoluta de Deus. Meu conselho é: não confie na sua própria ciência, no seu próprio conhecimento, na sua própria força, na sua própria experiência. Confie no Senhor, busque conhecimento, busque informação, seja um pastor atualizado, principalmente a moçada de hoje, os jovens de hoje, que tem todo um campo aberto para buscar informação. Seja um pastor que se informe, que busque conhecimento, que estude, tá? Que se esclareça, mas
sempre lembre-se, o nosso Senhor é quem nos guia, Ele é quem nos conduz. Então, meu conselho, nunca deixe a sua adoração pessoal, o seu devocional pessoal, o seu relacionamento com Deus, porque esse é o positivo que vai fazer o seu ministério pastoral funcionar. Amém. Camila Fernandes. Qual conselho você daria para quem está começando no ministério pastoral ou para quem sente esse chamado? Qual conselho que eu daria? Seja desapegado. Essa é a palavra esse é o conselho que eu daria. Não vou nem estender não. Seja desapegado, porque o ministério, o maior desafio que ele te traz é você realmente se desprender de tudo, tudo que te traz segurança, sabe? Seus pais, sua terra, seu dinheiro, seu emprego, né? Então, seja desapegado e sem olhar para trás, porque senão não funciona. Então é o conselho que eu daria hoje. Uau. Camila Santos. O conselho é semelhante ao do bispo, né? Muitas das vezes, quando alguém sente o chamado pastoral ou qualquer outra vocação, nós começamos muitas das vezes a olhar para o que nós temos. Nós queremos encaixar, mas tem que ser isso, aquilo e aquilo outro, né? Só que o chamado não tem a ver com você de fato, mas é aquilo que Deus escolheu sobre você. Então, que você tenha essa confiança que tudo aquilo que Deus colocar na sua mão não é por conta de você mesmo, não é por causa da sua habilidade, não é por causa do seu conhecimento, mas Ele mesmo vai te capacitar para isso. Então, para que você tenha segurança, né? Ainda mais pessoas jovens, né? Bem novinhas, nós temos muito isso. A gente coloca algumas desculpas, mas eu não tenho isso, ou então falta aquilo outro. Não, tenha plena convicção de que tudo aquilo que você precisa está em Cristo. Tudo que você precisa está em Cristo e na palavra dele. Então tenha essa confiança que tudo o que você precisar, Ele tem disponível para te dar. Então nós só precisamos, de certa forma, dizer sim, né? Muitas das vezes nós colocamos diversos empecilhos para o sim do Senhor, mas que nós colocamos o pé na frente, Ele vai garantir os outros passos, né? Então tenha essa confiança que tudo que você precisa Ele tem, né? Não tenha medo. Tem uma pergunta do chat, interessante aqui, do José Eduardo. Gostaria de saber se a perseguição pode ser um sinal do chamado pastoral, já que vemos na Bíblia muitos homens conhecidos que foram perseguidos. Moisés, José do Egito, Davi, João Batista e Jesus. Vou começar pelo bispo. Bom, relativa a resposta pode ser relativa, né? Vamos assim dizer, porque se a pessoa ainda não foi chamado, dificilmente ele será perseguido, né? Geralmente um líder, quando ele mostra o seu potencial, a sua capacidade, então pode ser que por ele apresentar certo risco ao seu adversário, que é o mundo, que é o próprio inimigo, então pode através daí vir as perseguições. Por exemplo, o cristianismo, quando no seu início, né, começou a grande perseguição, porque o mundo da época achou que estava em risco, né? E de fato estava, né? Então, mas isso pode ser relativo. Eu acredito que a perseguição ela pode acontecer muito mais depois do nosso chamado, dependendo da sua disponibilidade, do seu potencial. Amém. Camila? Idem. É isso. Idem, acompanha também. É isso. Eu acho que você só é perseguido se realmente você está fazendo alguma diferença. Se realmente você está exercendo aquilo que você foi chamado para fazer. E se realmente tem que estar fazendo alguma coisa assim, incomodar o inferno, entendeu? Para realmente você falar, acho que estou sendo perseguido. Tem que incomodar de alguma forma, né? Para você falar, estou sendo perseguido. E depois também, eu não acredito que antes não tem muita coisa, mas depois sim. Porque quem não está fazendo nada não vai ser perseguido com nada, né? Para ele ser perseguido, ele tem que estar fazendo alguma coisa. Talvez a perseguição seja devido à vida pessoal, às suas tarefas, etc. Sim. Mas não em relação a chamado, que é o tema, né? Tem uma outra pergunta aqui também, do José Carlos. Como ter certeza do nosso chamado? Pode começar, bispo.
Responde, bispo. Boa pergunta. Bom, como ter certeza do nosso chamado? Primeiro, precisamos saber se isso arde em nosso coração, né? A primeira convicção que nós temos, lembre-se que quando nós começamos nosso bate-papo aqui, eu dizia que antes de eu ser nomeado, antes de eu ser chamado para ajudar em alguma igreja, eu já sentia esse ardor no meu coração. Então, a partir daí estava chegando o quê? Uma convicção, uma certeza do meu chamado, né? Eu gostava do pastorado sem ser um pastor. Eu exercia o pastorado sem ser um pastor. Então, isso já era, na realidade, uma convicção que estava tendo dentro da minha fé, né? Que o Senhor estaria, né, naquela época, estava me chamando, né, para exercício pastoral. Ótimo. Camila? Como eu tenho certeza, né? Isso, como do ter chamado. certeza do nosso chamado. Eu falei que o chamado ele tem muito a ver com a necessidade, né? Então, muitas das vezes, se você já é uma pessoa que está ativa no ministério de alguma forma, que seja onde for, até que seja na porta, que seja na limpeza, que seja no louvor, que seja no som, né? Não importa. Talvez é aquilo que a gente fala, o chamado. Gente, todo crente tem um chamado. A gente não pode se classificar. O pastor Hernandes tem um chamado, mas eu não tenho, né? Todos nós temos um chamado para trabalhar para o Senhor. Pode ser que a designação mude. Hoje o pastor Hernandes trabalha, né, como pastor e como supervisor. Então ele tem 2 designações, certo? De forma oficial. Então, talvez a sua designação mude. Então, mas todos têm um chamado. Talvez o Senhor vai te chamar direcionado ao pastorado, ok? Que é o nosso foco aqui. Mas não significa que você, por você estar servindo no ministério e em outra função, que você não tem um chamado. Todo chamado está diretamente ligado ao Senhor e ao ministério. Claro que para nós é muito interessante que você diga assim, é o chamado pastoral, porque para nós é uma urgência, é uma necessidade. Mas não quer dizer que você não possa continuar atuando onde você atua dentro da sua igreja. Eu sempre digo que não existe prego de banco. Ninguém é prego de banco. Todo mundo pode fazer algo para o reino. É só você se colocar à disposição, ser treinado, capacitado e começar a fazer. É isso. Chamado não é uma coisa que você acordei, quero ser pastor. Não é assim. Deixa eu te falar uma coisa. Você começa a viver o seu chamado de maneira natural. É natural. Quando você percebe o seu chamado, você já está vivendo isso. Você já está lá, entendeu? Então não é uma coisa, não é um estalo, não é um insight, não. Você já começa a viver, você já começa a desenvolver o seu chamado antes de se tornar oficial, vamos dizer assim, né? Uma nomeação, né? Então você já começa a viver isso bem antes. E outra, você pode ser a pessoa que a questão é, você tem que atender a necessidade da sua igreja local, primeira coisa, né? Então seja uma pessoa próxima do seu pastor, anda com ele, visita com ele, estude com ele, sabe? Marque encontros, porque se ele vê essa necessidade que você tem, e esse desejo que você tem de servir melhor, e não por uma posição, mas por... Gente, o povo acha que ser pastor e pastorado e outras designações é status, né? E é glamour. Não é, não. É responsabilidade, sabe? É realmente você se desdobrar para servir o outro. Então, assim, começa servindo dentro da casa do Senhor, começa servindo, ajudando o seu pastor, que, como o Lincoln disse, as coisas elas vão acontecendo naturalmente. Mas você também tem que ter essa disposição e esse interesse. Eu acho que chamado também tem a ver com interesse, né, Lincoln? Se interessar por fazer. E já participando aqui, Lincoln, dizendo também para os ouvintes, né, que isso faz parte também da missão da igreja, né? Um dos propósitos da igreja é dar sentido ao chamado de alguém. Por exemplo, às vezes a pessoa está um pouco perdida naquilo que ela precisa fazer, e a igreja, na pessoa da liderança, ajuda, auxilia essas pessoas a se encontrar no seu chamado, né? Então, também para isso a igreja, os pastores, os líderes, os pregadores, enfim, e toda a classe de liderança saíram de dentro de uma igreja, evidentemente, dentro de debaixo de uma visão pastoral, de uma liderança, que é um dos papéis principais da igreja também, né? Reconhecer o chamado de uma pessoa e despertar, como o apóstolo Paulo falou, para
Timóteo, né? Desperte o dom que é em ti. Oh, eu nem sabia. Sim, você já está fazendo. Você já está fazendo. Basta você acordar para o que você está fazendo. Então é assim. Legal. Tem um depoimento aqui da pastora Beth, né? Gente, a Camila Santos pediu para participar dos Jovens Ainda Criança. Trabalhamos juntas e olha só, tô aqui emocionado com essas meninas. Ai, que legal, pastora Beth. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, Camila. Sim, mulher de pastor é pastora? Então vamos lá. Olha, de forma prática, né? A mulher de pastor, ela não é pastora, tá? Porém, quando você se casa, né? Como diz a palavra do Senhor, não é dois, mas é um. E quando o Espírito Santo de Deus une duas pessoas, é porque ele tem um propósito específico, né? Então, aquilo faz parte de você. Você não consegue se ausentar disso, né? Então, porque assim, eu estava até conversando com a Camila, é um processo de parceria constante, né? Então, assim, logicamente, há mulheres, né, que não é errado se elas não quiserem se comprometer assim de forma central ali, né? Não é errado. Porém, quando você se torna uma família, no meu caso, que é um casal pastoral, né? É uma junção de propósitos. Então, um auxilia o outro, né? Então, nós conseguimos desenvolver a obra do Senhor. Mas, assim, de forma literal, mulher de pastor, ela não tem assim um automático. Ah, agora você subiu de nível, você é pastora. Não é assim que funciona, né? Mas se você, no meu caso, né? Eu tenho chamado pastoral. Não adianta, eu tentei correr por muito tempo, enfim, a história é muito longa. Porém, quando você tem o propósito na sua vida, Deus ele faz com que você alcance esse propósito de alguma forma, né? Então, como o Lincoln falou, você já vive no seu cotidiano cuidando de pessoas. Isso é uma coisa que vem de dentro, não é uma coisa externa. Então, você já está atuando naquilo, né? Então, como mulher de pastor, por exemplo, digo no meu caso, auxiliamos muito com o Ministério de Damas, né? Num aconselhamento, numa dinâmica mais com as mulheres. Então, assim, em algumas coisas, né, só você pode fazer aquilo, né? Então, assim, há momentos que você, como esposa de pastor, você não pode se ausentar disso, porque é um chamado em conjunto, né? Eu sinto dessa forma, né? Porque é o que eu vivo hoje. Então, eu auxilio o meu esposo em tudo aquilo que ele precisa. A palavra do Senhor diz que nós somos auxiliadoras. Nós somos auxiliadoras tanto no campo familiar, tanto no campo ministerial e no campo profissional também. Então, nós somos a junção de tudo isso, né? Então, você tenha isso bem claro na sua mente. Quando você for casar, vamos supor, vou casar com uma pessoa que é pastor ou que é um missionário, enfim. Tenha plena convicção disso, que você também vai casar com o chamado dessa pessoa, né? Não adianta você ter uma mochila vamos supor, de pessoa que é empresária e tal, e você vai casar com uma pessoa que é missionária. Em algum momento vai haver um choque. Então nós temos que ter uma análise muito criteriosa quando nós vamos escolher alguém para nos casarmos. Porque Deus ele não trabalha na desunião, ele trabalha na união. Ele quer juntar pessoas para executar a obra dele da melhor forma. Então, assim, há coisas que meu esposo tem e há coisas que eu tenho, que quando nós nos ajuntamos, essa engrenagem funciona de forma melhor. Então, quando você for escolher aquela pessoa que você vai se casar, pense nisso, né? Porque muitas das vezes você vai ter o chamado pastoral e a pessoa, às vezes, ela não vai querer se envolver com nada disso. E você, muitas das vezes, não vai poder exigir dela. Porque você precisava ter olhado isso antes, né? Você devia ter olhado isso antes. Então, você tem que ter essa análise antes, né? Porque quando você se casa, você não se casa só com a pessoa, mas com o propósito dela também. Amém? Então, o essencial para a esposa de pastor seria compreender
esse chamado pastoral, viver isso a dois, esse chamado pastoral? Sim, porque na verdade você não consegue se ausentar disso, né? Porque é tanto em casa, é em qualquer lugar. Se você não tem essa sensibilidade, eu falo muito de sensibilidade. Se você não tem essa sensibilidade, você sempre vai viver num contexto de conflito. Porque assim, o pastor, de certa forma, né, ele cuida de pessoas. Então assim, vai ter pessoas que vai ligar, vai ter pessoas que vai estar lá. Então, se você não tem essa sensibilidade, você, de certa forma, vai gerar um estresse para esse pastor, né? E uma coisa que eu sempre falo, quando eu né, fui iniciar a casar, que o lugar, o ambiente da sua casa tem que ser um lugar onde o pastor, né? Porque assim, tem muitas demandas, muitos estresses, muitas coisas, ele tem que chegar naquele ambiente e sentir acolhido. Ele tem que sentir, olha aqui, cara, eu posso ser o que eu quiser, eu posso, se eu quiser ficar quieto, eu fico, se eu quiser... Aqui eu tenho paz. É um ambiente de tranquilidade, um ambiente de acolhimento, porque assim, às vezes ele vai estar lá, ou a esposa, né, é pastora e o esposo é o esposo, né, no caso, você tem que ter essa sensibilidade, porque muitas das vezes você não pode ser mais um problema, você tem que ser ajudadora. Você tem que ser cuidadora, né? Então você tem que cuidar. Eu acho que o zelo da esposa de pastor ainda é maior, porque você tem que cuidar para que ele tenha, como eu posso dizer assim, um momento de tranquilidade, para que ele se reabasteça, para que ele tenha mais, para que depois ele possa sair, entendeu? E estar com a corda toda, entendeu? Então tem que ter muita sensibilidade, né, e espiritualidade, porque muitas das vezes vai chegar lá e ele não vai te falar alguma coisa, e você tem que ter todo o discernimento espiritual. E aprendi isso muito com a Maria, no joelho, irmã, no joelho, sabe? Às vezes não é o muito falar, é oração, é ouvir, é você estar do lado. Às vezes você não vai falar nada, mas você está do lado, né? E isso é muito importante. Então, assim, a esposa de pastor, ela tem que ter toda essa sensibilidade. Quando a pessoa entrou pela porta, você olhou, você bateu o olho, opa, calma aí, alguma coisa está acontecendo. Então eu tenho que chegar, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. Então você tem que ter muita sensibilidade. Você não pode assim já chegar, tal. Não, você tem que olhar, opa, vamos ver como é que tá, né? Então, eu falo, né, que se eu não tivesse nenhum tipo de responsabilidade, né, na igreja ministerial falando, o meu maior ministério é o meu esposo, porque ele é a minha família, entendeu? Então, assim, muitas das vezes não adianta nada você tá super power lá, entendeu? Ministerialmente, em casa você quebrar tudo. Você não ter sabedoria, você não ter discernimento, isso não funciona. Então, assim, a casa, ela é um reflexo para a igreja. Você não pode ser aquilo que você não é, porque senão você está vivendo de máscaras, né? E Deus não nos chama para isso. Então, a esposa de pastor, ela tem que ter esse entendimento, essa sabedoria, essa sensibilidade. Eu acho que a palavra toda é sensibilidade, né? Amém. Ô, Lincoln, eu acabo de descobrir, né, que a Camila, né, ela não só tem o chamado pastoral, como também, né, ela tem o dom da pregação, com viu? Certeza, com certeza. É nítido, nítido. Porque ouvimos uma mensagem aqui Claro, agora, né? Essa é a verdade. Pega a visão. Raquel Barros pergunta para o bispo, para você: como jovem líder na igreja lida com o seu chamado quando sua aspiração pastoral não se concretiza de imediato? Bem, nós precisamos ver se esse desejo pastoral não se conclui de imediato por duas razões. Ou se é realmente porque o seu líder imediato, ele não percebe isso e não o ajuda no processo, né? Porque tem essa questão. Nós falamos que um dos papéis, né, da igreja, na pessoa da liderança, é ajudar os irmãos, a Grey, a encontrar o seu espaço, né, no ministério. E o outro é aquilo que nós chamamos de esperarmos o tempo de Deus.
Porque Deus tem o seu tempo. Muitas vezes nós pensamos que a coisa tem que acontecer amanhã, mas no tempo de Deus, calma, calma, vai chegar o seu tempo. Quando chegar o seu tempo, eu vou lhe chamar, eu vou lhe preparar, vou lhe capacitar e eu vou lhe enviar, Então, nós precisamos discernir essas duas coisas. Bem, eu aconselho que cada pastor, os pastores que estão nos ouvindo, seja ele mais jovem ou não, que nós despertemos para isso, despertemos para auxiliar, para ajudar os nossos congregados, os nossos irmãos a descobrir o seu chamado. Seja ele o seu chamado pastoral, da pregação, enfim. E o segundo, se você tem sentido esse chamado no seu coração, e de repente há uma inquietude no seu coração, eu digo, fique tranquilo, continue aguardando. No tempo certo, o Senhor ele vai te enviar, Ele vai usar alguém para poder reconhecê-lo e para poder enviar você. Mas vamos esperar o tempo de Deus. Amém. Camila Fernandes, Angélica Souza pergunta: Camila, como você lida com a questão de ser uma autoridade sobre seu esposo como pastora e ser submissa como esposa? Isso pode gerar conflitos? Não me gera conflitos. Assim, se a pergunta for direcionada a mim, né? Foi. Não, porque eu casei com uma pessoa que também já veio de uma família sacerdotal, uma família que serve, né? E eu reconheço o meu papel como esposa, ou seja, lá em casa quem manda é o meu marido, né? E eu reconheço também o meu papel de pastor, e ele também reconhece o meu papel de pastor. Então, assim, a minha realidade ele é pastor junto comigo. Então, lá na igreja ele é o pastor Felipe. Ele não é o Felipe, ele é o pastor Felipe. E eu sou a pastora Camila, e muitas das vezes sou a Camila, e eu não me importo com isso. Eu gosto dessa proximidade das pessoas, e eu não me importo que as pessoas não me chamem de pastora Camila. Muita gente falou Camila. Aí fala, nossa, que desrespeito. Não é desrespeito, é intimidade. Eu não vejo problema nisso. Tem gente que se importa, né? E às vezes me chama de Camila e chama ele de pastor. Então, assim, eu reconheço meu papel em casa, como esposa dele. Acredito sim que a minha missão está debaixo da missão dele, porque o Senhor o chamou. E nós somos muito parceiros, né, em relação tanto no ministério, tanto dentro de casa, cuidando da nossa casa, da nossa família. Então a gente consegue ter um jogo de cintura muito legal. Acho que quando há sabedoria, quando há entendimento de ambas as partes, o negócio funciona mesmo. Então, se tem alguma questão da igreja que a gente tem que resolver, a gente resolve junto. Se tem algum problema que a gente precisa enfrentar, a gente senta, pontua e resolve junto. E se tem alguma coisa também dentro de casa que tem que ser resolvido, a gente senta, pontua e resolve junto, e ele dá o veredito. É sempre assim. Amém. Sua ovelha lá de Nova Serrana, a Lieide, também te mandou uma pergunta. Lieide, eu sabia que você ia aparecer, viu? O que fazer quando temos medo do chamado pastoral? Medo. Posso deixar o bispo responder? Pode. Porque eles já sabem mais ou menos o que eu penso. Então, assim, a ovelha minha, né? Bispo, responda. O que fazer? Deixar o medo. Vai com medo mesmo. Deixar o medo. Veja bem, se há uma convicção no seu coração de que Deus está lhe chamando para o exercício ministerial, seja ele qual for, claro que o foco é pastoral, nós não temos que ter medo. Porque aquele que nos está chamando, ele tem autoridade, e nos garante segurança, estabilidade naquilo que ele nos chamou para fazer. Então, o medo, na verdade, é uma insegurança de si mesmo. Só que nós não vamos pastorear por nós mesmos. Nós vamos pastorear ou nós vamos ministrar pelo Senhor, se é Ele que está nos chamando. Então, deixe de lado o seu medo, lance sobre Ele toda a ansiedade, todo o medo, e diga, Senhor, não importa, se eu tivesse medo, talvez eu não chegaria de maneira alguma a pastorear uma igreja. Eu tremi, mas eu não tive medo. Eu falei, Senhor, no fundo eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que as pessoas não vão me olhar assim meio que de cima para baixo, né? Porque tem líder que os irmãos olham de baixo para cima, né? O que não é errado. E existem líderes que ele é olhado de cima para baixo. Os irmãos olham assim, você é tão pequeno. Mas isso não me colocou medo.
eu fiquei um pouco receioso, mas eu fui adiante. Então, deixar o medo e entender que não é você. O medo existe porque acha que você pensa, ou eu penso que eu mesmo. Quando eu tiro fora esse eu, então agora eu não tenho medo, porque quem me chamou me capacita, me prepara, me envia. Tem uma pergunta, mais uma pergunta para o senhor, do pastor Leísa. Aquele abraço. Leísa está aí na Bahia. Aquele abraço para o nosso pastor. Leísa. Como o jovem líder ou o jovem pastor deve lidar com a submissão em relação aos líderes mais experientes? Pois às vezes os jovens querem muitas inovações e às vezes eles são mais elétricos. Essa é uma pergunta assim, tem muitas coisas que envolvem essa pergunta, né? Mas eu acho que o princípio de tudo, em relação ao seu líder, é o respeito, né? E a submissão. Ele é muito importante. E eu acho que também, por parte do líder, precisa haver esse equilíbrio, esse balanço, esse tempero. O líder precisa entender que ele lida, e lidera pessoas de várias... como que eu posso dizer, qual que é a palavra? Vários tipos de pensamentos. E pensamentos, por exemplo, eu quando estou pastoreando, eu sei que na minha igreja tem jovens, pessoas que são adultos, adultos jovens, outros são adultos mais adultos, enfim, e eu preciso ter esse equilíbrio, esse balanço para lidar com todos eles, e acredito que da parte deles ou da nossa parte, porque também nós somos liderados, precisamos entender que o nosso papel, independente de como se comporta o nosso líder, ou se ele entende, ou não nos entende, porque nós somos jovens, nós queremos ver um negócio mais acelerado, assim. Bom, independente disso, eu acho que cabe o respeito e a submissão, mas por outro lado, nós precisamos entender que nós estamos liderando em um mundo, como eu falei, um mundo mutante, onde os jovens vêm, os jovens vão, e nós precisamos dar um F5, no nosso ministério, e atualizar para a gente saber atender às necessidades dos nossos jovens de hoje. Seria interessante, então, fazer... tem um livro do John Stott que fala sobre isso, chama Cristianismo Equilibrado. O interessante, então, seria ter esse equilíbrio entre a juventude e a experiência. Claro. Entre a inovação e uma tradição, vamos dizer assim. Exato. Porque nenhuma delas deve ser desprezada. A juventude não pode ser desprezada, o pensamento, as ideias, o desejo, a força, não pode ser desprezado de maneira nenhuma, tampouco a experiência. Então, vamos lá, eu te ajudo com a sua força, com a sua gana, com a sua vontade de fazer, e você me ajuda, com a minha experiência, e eu acredito que se nós soubermos respeitar mutuamente, se você souber respeitar a minha experiência, se é que eu tenho experiência, porque a pessoa, idade não quer dizer que tenha tido experiência, e se eu souber respeitar o seu chamado, e a fase de idade que você está atravessando, eu acredito que a gente pode fazer uma boa parceria para o desempenho do ministério. Amém. Pessoal, nós já encerramos as perguntas no chat, tá bom? Nós vamos fazer apenas mais 2 perguntas aqui para nós encerrarmos, tá bom? A Isabela Moreira pergunta, vou fazer essa pergunta para Camila Fernandes: o que fazer quando você sente que tem mais de um chamado? Você não tem mais de um chamado, você tem mais de uma designação, o chamado é um só. Entendeu? Pode ser que seja um chamado pastoral porque é algo mais específico. Agora, quando você sente que tem 2, eu acredito que você tem que ir por nível de prioridade, Talvez não prioridade, mas urgência. Qual que é mais urgente? Então, talvez você está aí. Eu tenho chamado pastoral, mas eu também tenho chamado de liderar jovens. Seja pastor. Pronto. É urgente. Uma pergunta aqui. Aproveitar para fazer para você também. Como a mulher é vista no pastorado? Você já sentiu algum preconceito por ser pastora? Por ser uma mulher exercendo o pastorado? Já. Inclusive, sim. Como a mulher é vista, Primeiro,
Eu acredito muito que o Senhor chamou, Ele chama Adão, né, e dá para ele todas as incumbências, e realmente não existe o ofício de pastora, falando-se de forma bíblica, mas nós da Igreja de Deus da Profecia temos essa visão, né, o pastor Hernandes, como supervisor também, sempre taxa isso, porque assim, se as mulheres estão assumindo o pastorado, é porque tem homens que não estão fazendo, né? Então, assim, se as mulheres estão sendo mais disponíveis para o pastorado, é porque algo está errado em relação ao chamado pastoral masculino do sacerdote. E graças a Deus que a nossa igreja tem essa visão ampla, né? Difusa em relação ao chamado pastoral masculino e feminino. Então, eu vejo dessa forma. Já tive, sim, preconceito, inclusive pessoas que saíram da igreja mesmo porque disseram que não aceitariam uma pastora mulher, né? Por ser mulher e a Bíblia, enfim. Mas isso também não me amedronta. Eu acho que é como o pastor falou. Quem me chamou foi o Senhor, quem me capacitou foi o Senhor. Foi bom enquanto você serviu. Um beijo, vai servir outro ministério, as almas venham e a vida que segue. Última pergunta. Eu queria, Lincoln, eu sei que o nosso tempo já está bastante passado, mas eu queria fazer apenas um comentário rapidinho, né? Porque a nossa igreja, inclusive a Igreja de Deus da Profecia, né? Há um tempo não muito atrás, tinha esse certo preconceito com o ministério da mulher, né? O chamado da mulher, seja ele no pastorado ou em qualquer outra. Por exemplo, quando as igrejas locais tinham reuniões de negócios, né? As mulheres não falavam. É claro que isso na realidade era uma má interpretação, uma interpretação equivocada das Escrituras, mas pelo menos esse é o entendimento que tinha naquela época, e por esta razão, a gente de uma forma muito errônea, né, muito equivocada, tínhamos esse preconceito para com as mulheres. Mas graças ao Senhor, porque a vereda do justo, diz a Bíblia, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora, e que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, significa que tudo aquilo que eu sei hoje não é tudo que eu preciso saber. Tem muitas coisas que eu conheço hoje, né, e que amanhã eu vou falar, poxa, eu pensava que sabia tudo, mas há mais luz, há mais entendimento das Escrituras, e graças a Deus que a Igreja de Deus da Profecia chegou a esse entendimento. Não há mais, pelo menos até onde nós pudemos perceber, né? Não há mais isso que a gente chama de preconceito quanto à mulher no ministério, não somente no ministério pastoral, mas no ministério. Todas as mulheres são bem-vindas, e eu quero dizer, né, particularmente, eu tenho aí uma parcela, uma fatia boa de mulheres pastoreando conosco. Eu quero aqui aproveitar o momento e parabenizá-las, né, porque elas são muito atenciosas, muitas delas fazem o seu trabalho de uma forma assim maravilhosa, e elas dão bem menos trabalho, viu? Muito obrigado a vocês. Última pergunta, e aí para todos vocês responderem rapidinho, da Patiara Barbosa. Eu queria que vocês explicassem melhor sobre o amor de ser um pastor. Sabemos que fazemos a obra por amor, e o que nos faz manter esse amor para que ele nunca acabe, mesmo em tempos de dificuldade? Pode começar. Posso começar? Claro. Poxa, é aquele negócio, né? Diz a palavra do Senhor que uma das perguntas que Jesus fez ao apóstolo Pedro, quando depois de ressuscitado, e Pedro estava, né, cuidando dos seus afazeres, foi cuidar dos seus negócios, e a primeira pergunta que Jesus fez a ele quando encontrou com ele, disse assim: Pedro, tu me amas? Porque nós estamos falando de amor no pastorado, né? A primeira pergunta que Jesus fez a ele: Pedro, tu me amas? Ele ama o Senhor, e 3 vezes nós já sabemos da história, e o final, né, o Senhor ele concretiza, ele finaliza essa pergunta tríplice, né? Okay. Ele finaliza essa pergunta dizendo: apacente os meus cordeirinhos. Então, finalizando, né, e tentando responder a nosso amada irmã Patiara Barbosa. Patiara Barbosa,
o amor de Deus está derramado no nosso coração. Se o amor de Deus não está derramado no nosso coração, então nós não exercemos o pastorado com amor. Mas se nós entendemos o amor de Deus, nós transmitimos esse amor de Deus, e foi por essa razão que ele perguntou a Pedro: tu me amas? Bom, agora sim, se tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos, porque eu sei que você vai fazer isso com amor. Amém. Camila Fernandes. Eu costumo dizer que a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? E eu falei ontem que que Deus, ele deu Jesus por amor, né? Então Deus deu o seu filho. Se isso não é uma atitude de amor, eu já não conheço mais o que é uma atitude de amor. Amor, se você for olhar a tradução da palavra amor, significa sofrimento, né? Então Deus deu o seu filho para sofrer e morrer em favor de nós. E aí a pergunta dela: como manter esse amor? Gente, a partir do momento que Jesus morre, que você é salvo, que você é justificado, que você passa pelo processo de entender a redenção, não tem como, seu coração está cheio de amor. Então você faz pelas pessoas aquilo que Deus fez por você. Você faz pelo outro aquilo que Deus fez por você. Enviou o seu filho para que ele morresse e para a salvação de muitos. Então o que você faz? Você faz a mesma coisa por outros. Você discipula, você ama. Independente de como aquela pessoa vai reagir ou vai receber, você simplesmente derrama amor. E tem muito a ver também com a sua vida devocional, né? A sua vida diante do Senhor. Então a partir do momento que você fica só andando na reserva, né? O carro que anda só na reserva, uma hora ele vai pifar, né? E aí você vai queimar o motor, e aí vai te dar um prejuízo muito grande. Então, um conselho que a gente também dá aqui: não ande só na reserva. O secreto é que te dá o combustível para você continuar amando as pessoas e servindo as pessoas. Ok. Camila Santos. Bom, realmente é bem ruim ficar por último. Mas é basicamente tudo que eles falaram, né? Se você tem um chamado pastoral, com quem que você vai aprender o amor? Com o próprio amor, né? Olhando o exemplo de Cristo, né? O pastor Hernandes mencionou um dos versículos que toca muito o meu coração, né? E quando ele estava ali falando: Pedro, tu me amas. Então o nosso amor ao Senhor, né, nos faz estar nesse lugar, essa constância, né? Então, eu não vou me prolongar muito, mas o combustível em si que nós temos diário é o amor ao Senhor, e quando Ele derrama em nós. Então, isso se torna uma constância. E há momentos, como ela falou, momentos difíceis. Então, você aprende com Cristo, né, que é a própria essência do amor. O que Ele faria? Às vezes você não sabe o que você pessoalmente pode fazer, mas quando você está ali, centrada em Cristo, Ele te ensina: olha, faça isso, faça dessa forma, né? Então, todas essas coisas são importantes. Nós precisamos ter uma vida constante com o Senhor, né? Então, Ele vai nos ensinar isso, né? Então, nós conseguimos aplicar, né, na nossa vida aquilo que nós recebemos de Cristo. Rapidinho, tem uma questão que não posso passar batido aqui não. É do Flávio Ferreira. Que conselho o bispo me daria para os jovens, para os pastores mais velhos no ministério, que não dão oportunidade para os jovens pastores? Conselho para os jovens? Que conselho o bispo me daria para os pastores mais velhos de ministério, que não dão oportunidade para os pastores mais jovens? Um conselho para os jovens? Não, para o pastor mais velho. Isso, mais experiente. Pastor, muda de ideia, porque senão amanhã o seu jovem estará te pastoreando. Apelou, hein? Não, é sério. Tá ligado, né? Tá ligado, né? É uma realidade. Nós precisamos entender. Eu não sou um pastor vitalício, eu não tenho cadeira cativa. O tempo está passando, eu estou ficando mais idoso, as minhas forças estão indo, os jovens estão vindo, e o pastor precisa ter essa visão. Nós precisamos ter a visão de que vai assumir a nossa posição, são eles, e não é que eles vão assumir, eles já têm que assumir hoje. O momento é agora. Então o pastor, né, seja lá qual for,
pastor com 80 anos, com 70 anos, com 50 anos. Precisamos, né, entender que os jovens, eles não serão parte do ministério, eles são parte do ministério e eles devem ser vistos como tal e com todo respeito, segundo a palavra nos ensina. Caso contrário, amanhã, né, mesmo contra a nossa própria vontade, estaremos sentadinhos ali no banco e os jovens, né, estarão nos ministrando.